Bem, esta palestra tem um nome estranho. O título dela é Uma Pedra na Qual Recostar a Cabeça. E não é uma rocha, é uma pedra. Mas Pedro tinha um relacionamento com Jesus e Pedro reconhecia que Jesus era a rocha eterna. Ele era a verdadeira pedra deste planeta. Então nós precisamos reconhecer que necessitamos ter um relacionamento com Jesus Cristo. Agora, esta palestra começa com uma profecia interessante. E nós já falamos um pouco dessa profecia. Embora, é claro, nós não lidamos ainda com o livro de Daniel. De fato, nós lidamos com o livro de Apocalipse. Mas já que o livro de Apocalipse se baseia no livro de Daniel e tira o seu simbolismo do livro de Daniel, nós vamos ficar pulando de um para o outro. Há esta profecia impressionante no livro de Daniel, da qual nós mal falamos ainda. A profecia dos 2.300 dias. Até 2.300 dias... e o santuário será purificado, Daniel 8,14. Agora, a extensão total desta profecia é incrivelmente importante no mundo. Como vocês sabem, o pedaço das 70 semanas dessa profecia já foi, de fato, amaldiçoado pelas sociedades rabínicas, porque ele aponta para o Messias, para Jesus Cristo como o único Salvador. De fato, a profecia começa desde a publicação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, e esse decreto foi promulgado quando Assuero o publicou em 1457 a.C. E este decreto dá os períodos de tempo exatos da restauração de Israel. E dá também o período exato da vinda do Messias, do príncipe. E também a semana em que a sua morte seria realizada como sacrifício. Tudo isso está incluído nesta profecia fantástica. E há um pedaço da profecia que é cortado para os judeus, mas a profecia continua por 2.300 dias, e então o santuário seria purificado. Agora, se você pegar o princípio dia-ano, 2.300 anos, então você chega à data de 1844, e nós não podemos fazer sentido desta data a menos que nós compreendamos os princípios envolvidos. Mas há toda uma palestra que vai vir, que é chamada de 1844, o massacre final. E nós vamos falar mais sobre isso naquela palestra. Então, a purificação do santuário, o que será que isso significa? E o que será que isso tem que ver com o assunto sobre o qual nós estamos falando hoje? Bem, Daniel 8,17 nos diz um pouquinho sobre isso. E ele se aproximou de onde eu estava, e ele veio, e eu estava com medo, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, compreenda, filho do homem, pois a visão se refere ao final dos tempos. Então, esta visão que Daniel teve, ela não tinha que ver com o seu próprio tempo. Esta é a parte da profecia que fala das 2.300 tardes e manhãs. Ela não se refere ao tempo de Daniel. Ela se refere ao tempo do fim. Não acerca do fim do tempo, mas do tempo do fim. Então, quando foi que o tempo do fim começou? E o que essa profecia nos diz? Daniel 8,26 fala, e a visão das tardes e manhãs, isto é, a profecia dos 2.300 dias, que lhe foi dada é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela se refere a muitos dias. Assim, esta visão das 2.300 tardes e manhãs é encerrada. É uma visão selada. É uma visão fechada. Uma visão que não vai ser compreendida até o tempo do fim. Pois a visão se refere ao tempo do fim. Assim, o decreto para reconstruir Jerusalém, como eu disse, foi promulgado em 457 a.C. De fato, houve 3 decretos, mas só um decreto tratou da liberdade política total em relação à reconstrução de Jerusalém. Todos os outros decretos se referiram apenas ao templo. Então, este é o único que nós podemos usar. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Agora, o que será este santuário que vai ser purificado? Daniel 8,14.
A profecia dos 2.300 anos tinha um pedaço que era chamado de profecia das 70 semanas. 70 vezes 7 dias, igual a 490 dias, 490 anos. E se nós começamos com 457 a.C., isso termina no ano 34 depois de Cristo. E esse período é dividido em semanas. É uma profecia fantástica. E ela nos diz que na metade desta última semana, ele, o Messias, seria sacrificado e oferecido. Então, o sistema de sacrifícios terminaria, porque o sistema de sacrifícios, é claro, era um tipo do seu próprio sacrifício. Então, quando Jesus morre, esse sacrifício, esse sistema de sacrifícios chega ao fim. Não é mais necessário. Ele serviu de tipo para o que viria. Bem, o ano 34 depois de Cristo, o que aconteceu nesse ano? Em 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado. E o evangelho passou para os gentios. De fato, Jesus disse aos discípulos: ide primeiramente aos filhos perdidos de Israel. Então, mesmo depois da crucifixão, havia uma obra a ser feita pelos judeus. Mas então, em 34 depois de Cristo, Paulo foi chamado. E ele se tornou o apóstolo dos gentios. Pedro teve uma visão naquela época, na qual ele foi levado até Cornélio, que não era judeu. Ele estava muito relutante de ir, mas Deus lhe deu uma visão de animais impuros e um lençol que descia, e Pedro interpreta esta visão na frente de Cornélio, em Atos capítulo 10, e diz a ele: Deus me mostrou que eu não posso chamar a nenhum homem de impuro. Então, o evangelho agora passa para os gentios. Mas esta visão continua. E ela vai terminar, se você fizer a soma, no ano de 1844. Agora, a gente prova o pudim comendo-o. E o fato de que a primeira parte da profecia é cumprida à risca, nos diz que esta última parte da profecia deve ser mais interessante ainda para nós. Mas Daniel não compreendeu a visão. Ele só ouviu que ela seria selada até o tempo do fim. Agora, a purificação do santuário, o santuário terreno, ocorria no final do ano judaico. Era o dia do julgamento, simbolizando o julgamento final. Hoje nós chamamos esse dia de Yom Kippur. E o Yom Kippur simbolizava esta purificação. Agora, nós vamos lidar com isto em mais detalhes. O sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo, e quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo, ele fazia expiação por todo o santuário, purificando das iniquidades ali registradas. Isso significa que todo o pecado que era registrado era tipicamente removido do santuário. Então, em outras palavras, até o registro do pecado era removido. Isso significa que os redimidos vão comparecer diante de Deus um dia, como se eles jamais tivessem pecado. Não haverá sequer o registro dos seus pecados, pois a redenção em Cristo é completa. Então, desde 1844, se estamos falando da purificação do santuário no seu sentido antitípico, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. E desde 1844, tem havido alguns eventos fortes neste planeta que realmente precisam ser explicados. Agora, quando os selos dessa visão deveriam ser removidos? Em Daniel 12:1 está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel. Agora, nós vimos isto na palestra de ontem, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve entre as nações. Então, bem no final dos tempos, haverá um tempo muito angustioso. E naquele mesmo tempo, o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados no livro. Então, algum tempo após este evento, este planeta, como conhecemos, chegará ao fim, e algo vai tomar o seu lugar. Haverá libertação. E Daniel 12:4, mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim.
muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Obviamente, o principal conhecimento aqui é o conhecimento da palavra de Deus. Ele aumentará aqui no tempo do fim para fazer com que todas essas coisas sejam compreendidas. Em outro sentido, o conhecimento, é claro, também aumentará num sentido literal. Daniel 12, 7 a 9. E será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, esta frase você vai reconhecer pelas muitas vezes que nós já nos referimos a ela. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ok, fascinante. Mas o que isso nos diz? Bem, o livro todo de Daniel, o capítulo lida com a batalha entre o bem e o mal. E esta é uma referência ao sistema do anticristo. Em Daniel capítulo 7, nós temos todos os detalhes disso. Desse poder que se levanta e que durante 1260 anos, ou 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos, ou 3 anos e meio proféticos, esse sistema destruirá os santos. Esta é uma referência ao período em que o sistema romano controlava a esfera religiosa neste planeta e perseguia o povo de Deus e o destruía. Então, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, que é exatamente o que o homem do pecado fez, estas coisas todas se cumprirão. Então, quando é este tempo do fim? Quando ele se levanta? Em algum momento depois de 1798, porque este poder atuou de 538 depois de Cristo a 1798, quando Berthier selou o sistema, acabou com ele e disse: este sistema tem que chegar agora a um fim. O poder papal foi assim restringido. E ele disse: vá no seu caminho, Daniel, pois as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o tempo do fim começa depois de 1798. Agora, quando nós falamos sobre o livro de Apocalipse, nós, de fato, chegamos até este capítulo fantástico, o capítulo 11, no qual alguma coisa se levanta de um abismo sem fim. Vocês se lembram disso? Uma besta se levanta do abismo sem fim. O mesmo período é mencionado em Apocalipse capítulo 11, como o tempo quando o reino das trevas começará a ser manifesto aqui neste planeta. Então, nesse tempo crítico, depois de 1798, quando a besta se levanta do abismo sem fim, a primeira coisa que ela faz é guerra contra as 2 oliveiras. Vocês se lembram disso? A palavra de Deus. E nós temos 2 palestras inteiras sobre como a palavra de Deus foi atacada e como ela tem sido manipulada por este mesmo poder. Agora, vocês acham que Deus deixaria este mundo sozinho e permitiria que este reino das trevas espalhasse os seus inúmeros erros sem alguém que o contivesse? Vocês acham que ele seria capaz de fazer isso? Porque este reino de trevas vai englobar o mundo inteiro. O reino das trevas vai controlar o mundo inteiro, a Bíblia diz. Todo mundo se maravilhará após a besta. Todos se prostrarão diante dela. Em Apocalipse capítulo 17, a mulher montada na besta tem na sua fronte escrito mistério, Babilônia, a grande prostituta, que faz com que todos os povos bebam da ira do vinho da sua fornicação. Então, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Obviamente, o tempo do fim começa depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, por volta de 1798, alguma coisa deve acontecer para contra-atacar este sistema. Mateus 24, 21 a 22. Pois então virá a grande tribulação, como nunca houve desde o início deste mundo, e nem nunca haverá. E a menos que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, estes dias serão abreviados.
Isso de fato é uma referência aqui em Mateus 24 a esse período de 1260 dias, que vai ser um período de tribulação terrível e que será seguido depois por um tempo de grande angústia. Angústia como nunca terá existido sobre este planeta. Mas este período de tempo é muito importante. Este período de 1260 dias é repetido 7 vezes no livro de Apocalipse como o período de um grande pesadelo. Mas Deus abreviou o tempo das trevas. E como ele fez isso? Vocês se lembram o que ele fez para abreviar a idade das trevas? Ele trouxe a reforma. Assim, em vez de as trevas terem controle total por 1260 anos, a reforma abreviou esse período e espalhou a sua luz. Mas este sistema estava determinado a vencer a reforma. E nós vimos como ele tentou fazer isso. Se Deus não tivesse feito sua intervenção, se ele não tivesse trazido a reforma, tudo já teria acabado. Ninguém teria sido salvo, porque então toda a luz deste planeta teria sido extinta. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. W.E.H. Lecky, no livro História da Ascensão do Racionalismo na Europa, diz: a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu. É impossível formar um conceito completo das multidões de suas vítimas. Este é um fato muito triste e teria eliminado todos os vestígios da verdade se Deus não tivesse feito algo. Aqui estão os grandes monumentos dedicados aos reformadores. Muitos morreram na fogueira, mas eles estavam determinados a falar a palavra de Deus e a disponibilizar a palavra de Deus para todas as pessoas. Então, Marcos 13, 24 diz que depois daqueles dias, ou naqueles dias após essa tribulação, este período que é mencionado 7 vezes na Bíblia, neste período após essa tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Haverá sinais celestiais, Marcos 13, 24. Mas para quem serão esses sinais celestiais? Para aqueles que não conhecem a Bíblia ou para aqueles que conhecem a Bíblia? Obviamente, para aqueles que conhecem a Bíblia. Mas foram espalhados, foram perseguidos. A Bíblia diz em Daniel, quando ele, o sistema do anticristo, conseguir espalhar o poder do povo santo, para onde os reformadores fugiram? Para o Novo Mundo. Quase todos fugiram para lá, que se tornou o bastião do mundo protestante, neste continente no qual estou bem agora, aqui na América do Norte. Para cá veio a maioria. Alguns foram para a África do Sul, alguns foram para a Austrália e Nova Zelândia, mas a maioria veio para cá. Então, não seriam eles os mais aptos para interpretar esses sinais de Marcos 13, 24? Apocalipse 6, 12 a 13 diz exatamente a mesma coisa. E contemplei quando ele abriu o 6º selo. Agora, lembrem-se que nós falamos dos selos, e cada um dos selos representa um período na história. E a abertura do 7º selo é a volta de Cristo. Então, no último selo, o 7º selo, está a culminação de todas as coisas, a vinda de Cristo. Mas aqui, quando ele abriu o 6º selo, eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou como pano de saco, houve um escurecimento do sol, a lua se tornou como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos caem da figueira, quando ela é sacudida por um vento poderoso. Apocalipse 6, 12 a 13. É exatamente a mesma coisa que Jesus disse que aconteceria. Depois da tribulação daqueles dias, o sol se escureceria. Será que houve um dia nesse período, por volta do final dos 1260 anos, em que houve um grande terremoto?
um dos terremotos mais estranhos de todos os tempos, o grande terremoto de Lisboa. De fato, esse foi um terremoto que foi sentido até no hemisfério sul, um terremoto muito estranho. E então, o dia escuro da Nova Inglaterra, algo muito conhecido na história que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, quase às 11 horas, começou a ficar escuro, como se a noite estivesse chegando. Os homens saíram do trabalho, o gado voltou para o celeiro, as ovelhas voltaram para os apriscos, os pássaros voaram de volta para os seus ninhos. A noite ficou tão escura que uma pessoa não conseguia ver a sua mão quando colocada bem na sua frente, ou até mesmo uma folha branca de papel. Isso é fato. Durante todo o tempo, uma sombra doentia de melancolia foi lançada sobre a face da natureza. O escurecimento da noite não foi menos assustador do que o do dia. Não obstante houvesse quase uma lua cheia, não se discernia nenhum objeto, exceto com a ajuda de alguma luz artificial, que quando vista à distância nas casas da vizinhança e em outros lugares, parecia com uma escuridão egípcia, impenetrável aos raios. Esse foi um fenômeno muito estranho. Esses são fatos históricos. Não são cristãos que estão escrevendo. Isso é o jornal. Eventos grandes e memoráveis. A legislatura de Connecticut estava em sessão naquele momento. Tão grande foi a escuridão que os membros se assustaram e pensaram que o dia do juízo tinha chegado. Então, a reunião foi adiada. E o grande astrônomo Herschel francamente admite: o dia escuro de 19 de maio de 1780 é um daqueles fenômenos admiráveis da natureza, que sempre será lido com interesse, mas que a filosofia ou a ciência não conseguirão explicar. Não havia razão para que um evento assim acontecesse, mas aconteceu. Naquela noite, a lua se tornou vermelha como sangue e não lançou a sua luz. Você podia vê-la, era uma lua cheia, mas não havia luz. Era como se o sol se escurecesse e a lua não conseguisse mais refletir a sua luz. E então as estrelas do céu caíram na terra. 13 de novembro de 1833. Bem na sequência certa. Houve um terremoto, houve o escurecimento do sol, a lua se tornou como sangue, e então houve esse estranho evento de uma chuva maciça de meteoro. Em 13 de novembro de 1833, 200 mil meteoros por hora. Havia tantos meteoros que você tinha luz suficiente para poder ler à noite. Mas o fato interessante é que ele não aconteceu como está aqui sendo mostrado nesta figura. Os meteoros pareciam vir de um ponto central e se espalhar pelo céu. Não obstante, os meteoros geralmente caem assim, ao acaso. Então, houve sinais maravilhosos que foram vistos por aqueles que estudavam a Bíblia neste continente. E naquela época, um homem chamado William Miller começou a pregar uma mensagem interessante. William Miller, 1782 a 1849. Agora, vocês se lembram que o selo seria tirado desta profecia no tempo do fim, após a profecia dos 1260 dias, depois do fim dos 3 anos e meio. E ele disse, até 2.300 dias e o santuário será purificado. E ele começou a trabalhar com esta profecia dos 2.300 anos de uma forma que não havia sido feita antes. Ninguém tinha feito isso. E aqui, de repente, vem um homem e ele faz isto. E no livro de Daniel está escrito que isto seria compreendido no tempo do fim. E ele trabalhou com ela. Esta profecia vem até 1844. Então o santuário seria purificado. Mas o que isso significava? E ele ficou ali pensando nisso. Ele não sabia o que significava. Então ele imaginou: talvez a terra vai ser purificada. E então como isso podia ser interpretado? Quando é que a terra vai ser purificada? Quando Cristo voltar, ele disse. Bem, talvez em 1844 Jesus vai voltar. Mas é claro, há outro verso que diz: ninguém sabe o dia e a hora.
Mas tendo estudado isto e tendo descoberto a primeira parte da profecia, que se aplicava a Cristo, uma coisa tão difícil de entender que até mesmo o conhecimento judaico deixou de tentar entendê-la e a amaldiçoou com um decreto contra o estudo dessa parte das Escrituras. E então ele pensou que talvez o restante da profecia fosse de alguma forma relevante. E ele começou a pregar sobre isto. Agora, se ele tivesse compreendido a parte que falava do santuário, então talvez ele tivesse relacionado isso ao santuário terrestre, que serviu durante algum tempo na Bíblia como tipo do santuário celestial. E então talvez ele chegasse à conclusão que em 1844 haveria uma mudança na ênfase para um tempo do juízo. Em outras palavras, o mal tem o tempo para estabelecer o seu reino e agora vem o período do juízo final, quase que como um Yom Kippur antitípico. E então, ao mesmo tempo, haveria uma mensagem contrária a isso. Então, em 1844, surgiu um grupo de pessoas chamados crentes adventistas. Eles acreditavam que Jesus ia voltar em breve. Eles criam que Jesus ia voltar por volta de 1844. E eles ficaram muito tristes quando Jesus não voltou. Agora, quem eram esses crentes adventistas? Eles eram crentes que haviam saído de todas as denominações cristãs que existiam naquela época. De fato, eles incorporavam cerca de 200 pastores de diferentes religiões, com grandes partes da sua membresia. Eles estavam esperando a vinda de Cristo e as pessoas riam deles. Mas eles baseavam a sua decisão num estudo feito por Miller, que parecia ser solidamente bíblico e solidamente profético. Claro que Cristo não veio e houve um grande desapontamento e este movimento como que se dissipou, exceto por alguns que continuaram a estudar a Bíblia. Agora, se Deus tem uma igreja, como é que nós podemos descobrir qual ela é? Eles diziam que naquela época havia mais de 300 denominações diferentes na América do Norte. E dizem que hoje há literalmente milhares. A revista Newsweek de 1994 diz que houve uma explosão de interesse na religião, a busca do sagrado. Mesmo na nossa época tem havido uma grande busca pela verdade. De acordo com a revista Time, na seção religiosa, estão surgindo cada vez mais novos grupos religiosos. Por volta de 1990, havia 1.187 religiões e hoje há mais de 2.000. Como saber qual é a verdadeira? Bem, aqui está um livro chamado Conflito Religioso, que é uma correspondência amistosa entre uma sociedade protestante e uma católica. Trata-se de um livro escrito pelo reverendo John Milner. E ele faz uma pergunta interessante. E qual é a pergunta que ele faz? Ela está aqui no livro. Só há uma pergunta. Qual é a igreja verdadeira? Se você responder a esta pergunta, você vai resolver todas as dúvidas do conflito religioso. Agora, essa é uma tarefa bem difícil. Bem, se você tem mais de 2.000 denominações para escolher, essa tarefa fica bem difícil. E você pode até dizer, vamos desistir. É patético. Qual igreja é a verdadeira? Mas se você de fato pensa sobre isso, será que vai ser tão difícil? Qual deveria ser o parâmetro para que o cristão determine se alguém está dizendo a verdade em todos os aspectos? Qual deve ser o padrão? Bíblia. Então, a Bíblia é o padrão. Vamos pegar a Bíblia como padrão. E vamos até a denominação X e vamos fazer umas 2 perguntas. O que eles ensinam sobre um assunto? Vamos dizer, batismo. O que vocês ensinam sobre o batismo? Bem, se você vem até eles e eles dizem, nós acreditamos no batismo de crianças. Será que há denominações que creem isso hoje? Sim. E algumas delas vão dizer, nós cremos no batismo por imersão de crianças. E há alguns grupos que fazem isso. Outros vão dizer, nós cremos no batismo por infusão.
derramando a água sobre a cabeça. Outros vão dizer, nós cremos no batismo por aspersão. E outros vão dizer, os batistas, por exemplo, nós cremos no batismo por imersão de adultos. Algumas denominações vão dizer imersão uma só vez. Outras denominações vão dizer imersão 3 vezes. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outras variações que existem aí nas diferentes igrejas. Por exemplo, em uma irmandade calvinista de igrejas, você tem o batismo de crianças, você tem o batismo de adultos, na mesma irmandade. Isso é muito estranho. Então, quem é que está certo? Será que eles estão certos? Ou será que sequer isso faz diferença? O que vocês dizem? Bem, não deveria ser uma questão simples ir à Bíblia e dizer como é que se faz batismo na Bíblia? E então seguir a Bíblia literalmente? Sim ou não? Bem, vamos pegar a Santa Ceia. Como é que se faz a comunhão? O que deve ser feito na comunhão? O que essa denominação faz? O que aquela faz? Etc. E então a gente dá uma olhada na Bíblia e não deveria ser difícil determinar quem está fazendo o que a Bíblia diz. E a doutrina, vamos dizer, do anticristo? Bem, os velhos reformadores concordavam todos quanto a isso. Eles apontavam para Roma. Todos eles. Lutero falou isso, Calvino falou isso, Knox falou isso, Zwinglio falou isso, Hus falou isso. Todos eles disseram isso. Mas hoje as pessoas não falam. Hoje ensinam doutrinas diferentes. Um diz que crê no futurismo, que o anticristo só vai aparecer no futuro distante, quando a igreja já tiver sido arrebatada. Será que há denominações assim hoje? Claro que há. A maioria delas diz isso. Outras dizem, não. O anticristo era do passado. Ele existiu no tempo da Grécia. Ele era um grande rei, cujo nome era Antíoco Epifânio IV. Agora, Daniel diz que ele sairia de onde? O 4º reino. Ele não podia ter saído do 3º reino, então. Então há confusão. E fica ainda mais confuso. Às vezes a denominação ensina as duas coisas. A mesma denominação ensina as duas coisas. Isso é muito confuso. Por exemplo, uma denominação ensina o preterismo, que ele veio no passado, no tempo da Grécia, e ensina também o futurismo, que ele vai vir no futuro. E por que isso acontece? Porque a maioria das opiniões, influenciadas por outros movimentos, está agora indo na direção do futurismo. Porque uma coisa que vai acontecer é mais interessante do que uma coisa que já aconteceu. Assim, eles ensinam as duas coisas. Como é que eles podem ensinar as duas coisas? Que ele veio no passado, mas que ele está voltando no futuro? Será que isso faz algum sentido? Mas nós temos todas essas doutrinas. Não deveria ser uma questão simples, apenas ir à Bíblia e perguntar o que a Bíblia diz, e então ser fiel à Bíblia. E, eventualmente, alguém vai ter que fazer isso. Vai ter que voltar a harmonizar essas doutrinas com a Bíblia. Sim ou não? Então, qual é a igreja verdadeira? Bem, na minha opinião, é aquela que fica 100% com a Bíblia. De fato, o livro de Apocalipse revela as características desse remanescente. E vocês se lembram que ontem nós falamos sobre essa mulher de branco? E eu comparo a filha de Sião a uma mulher linda e delicada, Jeremias 6:2. Dizei a Sião, tu és o meu povo, Isaías 51:16. Então, a igreja de Deus se relaciona a esta mulher delicada. E tenho ciúmes de ti com grandes ciúmes, pois eu te esposei como único marido, para que eu pudesse te apresentar como virgem casta a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Trata-se da mulher, a igreja. Lembram em Apocalipse 12:6? A mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que ele pudesse alimentá-la durante 1260 dias. Este é o período de 1260 anos,
durante o qual Roma estava perseguindo, destruindo o povo de Deus, e a maioria deles veio a este continente e encontrou refúgio em lugares secos, onde não havia muitas nações e povos e línguas para persegui-los. E depois desse período, o que aconteceu? Nós falamos sobre isso na noite passada. Apocalipse 12, 13. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher. E à mulher foram dadas 2 asas, e voou para o deserto. E foi alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, diante da face da serpente. E então, que data nós temos aqui? 1798, depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, e então a serpente lançou água da sua boca. O que é isso? Nações de novo, nações, como um dilúvio após a mulher, para que pudesse fazer com que ela fosse carregada pelo dilúvio. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu as torrentes que o dragão havia lançado de sua boca. E o dragão se irou contra a mulher, e foi pelejar contra o remanescente da sua semente. Aqui nós temos o primeiro atributo, que guarda os mandamentos de Deus, e o segundo atributo, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, depois dos 1260 dias, o dragão faz guerra com o remanescente, que guarda os mandamentos e tem o testemunho. O que é esse remanescente? Obviamente, um remanescente é alguma coisa que resta, que parece com o original. Então, se o original era um grupo que acreditava na Bíblia, que acreditava na salvação em Cristo e em Cristo apenas, então o remanescente deve ter a mesma crença. Exceto que ele também tem essa característica importante, que é que ele guarda os mandamentos, que alguns dos anteriores também fizeram. Os valdenses guardaram os mandamentos e foram perseguidos, por exemplo, com respeito à questão do sábado. Assim, a Igreja de Deus se levantaria em algum tempo depois de 1798 numa terra de liberdade política e religiosa. Apocalipse 14, 12. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Notem que não diz a fé em Jesus, mas diz a fé de Jesus, que é muito mais do que a fé em Jesus. Significa ter a mesma confiança e dependência em Jesus que Jesus tinha no Pai. É isso que significa. Significa um relacionamento muito forte com Jesus Cristo. Bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos, para que possam ter o direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões na cidade. Apocalipse 22, 14. Isso implica que os mandamentos vão se tornar um teste nos últimos dias. E isso vai estabelecer uma distinção entre aqueles que seguem a Deus e os que não seguem. Não significa que você vai ser salvo porque guarda os mandamentos. Significa simplesmente que eles estabelecerão uma distinção. Então, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Não aqueles que falam dos seus mandamentos, mas que os guardam. Eles poderão entrar. Eles terão direito a entrar. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Vocês sabem, João capítulo 14 é um capítulo fantástico. Começa com, não se turbe o vosso coração. E então diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E então diz, eu voltarei e vos levarei para onde eu estou. Esta é a bendita esperança, a vinda, o retorno de Jesus Cristo. E então, no mesmo capítulo está escrito, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esses são os 2 atributos que são centrais à fé em Cristo. A obediência mostra que nós o reconhecemos como Rei. E o fato que ele está voltando deve ser a nossa esperança, a bendita esperança, como Paulo chama. Então temos obediência e a espera da vinda de Cristo. Então, as 2 características distintivas da igreja remanescente de Deus são, ela guarda os mandamentos de Deus, isso não faz sentido, isso não é biblicamente correto. E número 2, ela tem o testemunho de Jesus. Nós não sabemos o que é isto, mas o que quer que seja, é isso que ela precisa ter. Então vem a pergunta, o que é o testemunho de Jesus?
Bem, vamos perguntar à Bíblia. João está em visão e um anjo vem a ele e diz a ele. E ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. E este anjo diz a ele, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Você não pode adorar um anjo. Aqui nós temos, tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí você tem a definição. Ok, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas o que isso significa? Bem, é um conceito tão importante que eu vou dedicar toda uma palestra para falar dele. Nós vamos fazer isso hoje à noite. Apocalipse 19:10. Aí está um atributo que nós temos que discutir com detalhes. Porque a igreja de Deus dos últimos dias guarda os mandamentos e tem o dom da profecia. Quando Jesus subiu ao céu para estabilizar a sua igreja, a Bíblia diz, dei alguns para apóstolos e outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e mestres. Efésios 4:11. Era isto que a igreja necessitava no início do seu ministério. E certamente ela vai precisar da mesma coisa no final do seu ministério. Isso não faz sentido? Então, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, para que não tenhais falta de nenhum dom, enquanto aguardais a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:6-7. Todos os dons precisam estar aí. Assim, a Bíblia prediz que o dom de profecia seria restaurado à igreja de Deus nos últimos dias. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Então, o que deve ser restaurado no tempo do fim? A plenitude do Evangelho. Certamente deve haver alguém que toma a Bíblia e diz, a nossa vida deve ser governada pelo que ela diz, pelo que a palavra de Deus fala e por nada mais. Assim, se Wycliffe descobriu a autoridade da Bíblia e Hus descobriu a obediência a Deus e Lutero descobriu a salvação pela graça e Calvino descobriu a liberdade da consciência e Williams descobriu o batismo por imersão, e todas essas coisas são bíblicas, e Wesley descobriu a soberania de Cristo, então Miller descobriu de novo a esperança da segunda vinda, que é a esperança da igreja. E Miller também descobriu a profecia como um importante guia. Será que a profecia pode me salvar? Sim ou não? Não! Eu posso saber tudo sobre a profecia, e isso pode não representar nada para a minha salvação. Mas o que é que a profecia pode fazer? Ela pode me mostrar onde eu estou na corrente do tempo. E a profecia pode me mostrar que eu posso confiar na Bíblia. Se você pegar as profecias da Bíblia, uau! A profecia de Tiro, por exemplo, cumprida à letra, cumprida à risca, inclusive destruí-lo da face da terra, jogando toda a cidade no mar, incluindo sua redução ao pó, porque essa é uma profecia dura de cumprir. Não se equivoquem. Se alguém disser a vocês hoje, Vancouver será arrancada da terra, lançada no mar, e até a sua poeira será lançada no oceano, você diria, esse homem está ligeiramente maluco, certo? Ele ficou doido. E todas as profecias serão cumpridas à risca. Então deve haver uma restauração final sob a orientação do espírito de profecia. Uma orientação que incluiria toda a verdade. Isso não é lógico? Essa é uma coisa lógica. Mas e se esta organização, ou se esta verdade, entrar em contato com todas as outras que não conseguiram superar o seu fundador? Então, infelizmente, haverá um conflito entre elas, entre todas elas. Agora, o Apocalipse capítulo 10 é um capítulo maravilhoso que culmina aqui, na sexta trombeta, no momento em que este poder se encontra com o poder que sai do abismo sem fim. Assim, do abismo sem fim vem um poder que vai dominar toda a terra.
E ao mesmo tempo surge um outro poder que vai contra-atacar esse poder. Vejamos, Apocalipse capítulo 10. E eu vi outro anjo poderoso, saindo do céu, vestido numa nuvem, e um arco-íris estava sobre sua cabeça, e o seu rosto parecia com o sol. Ezequiel teve uma visão semelhante. Daniel teve uma visão semelhante. Esta é uma profecia que lida com algo muito importante, porque o próprio Cristo vai nos dizer sobre o que ela fala. Então vamos estudar Apocalipse capítulo 10 e vamos ver onde ele vai nos levar.